Professora, é outro livro agora? Então, hello, welcome to our English class. Lembra que na semana passada eu avisei que eu começaria o Clio e o Project essa semana? Eu falei, se eu não começar na segunda, deve ser na sexta, então já deixa separado o livro. Então, hoje a gente já vai começar a usar o Clio e o Project, tá? Eu vou explicar para vocês o conteúdo. E, no caso, quando chegar na sexta-feira, vocês irão mostrar o que vocês fizeram do Clio e do Project. Então, boa tarde, professor. good afternoon, Luan. Good afternoon. Então, essa semana a gente vai usar o Clio e o Project, tá? Vocês já estão com o livro aí próximo de vocês ou não? Não, vou pegar agora, professora. Tá bom, eu espero. Luan não tem, né, o livro. Aí, no caso, Luan, você vai ter que tentar fazer anotando, tá? No seu caderno o que é para fazer, tá? Para você não ficar perdido. De qualquer forma, eu vou deixar a gravação dessa videoconferência lá no portal, junto com a explicação de como que tem que ser feito, né? Vou colocar para vocês uma espécie de modelo de resposta que vocês têm que dar, tá bom? Esperar o Vitor achar o livro. Peguei, professora. Conseguiu? Vamos então iniciar. No Clio, a gente vai começar pelo segundo tema do projeto. Deixa eu só conseguir passar aqui que está travando meu computador. Tá? Então, nós agora vamos começar... Deixa eu ver se está certo se é isso, né? Ai, deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Então, nós vamos iniciar por aqui, ó. Segundo item, Social Studies, Manifest Destiny, tá? Vamos lá. Então, Manifest Destiny was an expression coined by the journalist John Louis O'Sullivan in 1845, when the Americans occupied the West. Então, o manifesto, né, esse manifesto de Destiny, ele foi uma expressão amplamente divulgada pelo jornalista John Louis Sullivan em 1845, quando os americanos ocuparam o Oeste. Então, o que ocorre, né, referente à nossa aula? Aqui, eu não vou dar para vocês uma aula de história, tá? Porque os conteúdos que serão trabalhados, provavelmente vocês já estudaram ao longo do ano. Como a gente já está em setembro, a maioria dos tópicos provavelmente vocês já estudaram por exemplo, se a gente tocar em alguma parte da história, provavelmente vocês já estudaram sobre esse assunto, professor de história, e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer vai ser estudar esses mesmos temas em língua inglesa. Aqui, tá? Aqui, a gente está falando sobre aquela época em que tinha a colonização dos Estados Unidos, em que ainda estava naquele processo de colonização, né? Então, teve esse Manifest Destiny, né, quando os americanos ocuparam a parte oeste dos Estados Unidos. Beleza. It refers to the Anglo-Saxons, who believed it was their mission to expand their civilization nationwide as a divine will. Então, tinham os anglo-saxões, que são o quê? Os ancestrais dos britânicos, né? Os anglo-saxões, eles eram tribos
tribos que eles tinham, né, na época, e essas tribos elas determinaram toda a cultura que veio depois lá no Reino Unido, na Inglaterra. E no caso, eles começaram a espalhar, eles tinham como a missão espalhar as crenças deles de nação lá nos Estados Unidos como se fosse algo divino, algo celestial que tinha que ser feito. Historically, Manifest Destiny has justified the takeover of Mexican territories and the extermination of many native communities. Então, esse manifesto, né, Destiny, que eles diziam que era tipo um destino divino, de que aquilo fosse feito, né, a ocupação daquela área, historicamente ficou conhecido como algo que serviu de desculpa para quê? Para que eles tomassem conta ali dos territórios, né, da área ali do México e exterminassem muitas comunidades nativas, ou seja, tinham muitas tribos indígenas ali que foram exterminadas com essa ocupação. Externally, this leadership was also one of the pillars to intervention in other nations of the world. Então, isso serviu de base para outras lideranças. Doutora, valeu. Oi, Michel. Hello. Tudo bem? Tudo bem. Por que fecharam o grupo lá da escola? Não entendi. Por que fecharam o grupo da escola? Não sei dizer. Quando eu mandei a mensagem para vocês, avisando que tinha aula, eu notei que tinham fechado. Eu vi uma mensagem lá falando que mudaram as regras, né, de uso do grupo, mas eu realmente não sei o que houve. Não sei o que. Aí tem que falar com a coordenação. Vamos lá, Kaique, de novo não consigo ouvir, vou sair para não atrapalhar a aula. Gente, eu não sei o que acontece com o aplicativo do Kaique, que ele não consegue liberar o áudio. Será que alguém poderia ajudá-lo? Porque eu já tentei ajudar, já chamei ele no privado, não consegui ajudar ele a ativar, ele disse que não consegue. Enfim, vamos lá. Então, Michel, Bia, que chegou agora, galera que chegou agora, meus queridos, my dears. A gente está trabalhando o Clio, tá? Estamos no segundo item do Clio. Vamos começar a trabalhar o Clio e o Project essa semana. Então, essa semana a gente não vai usar o Scope, tá? No finalzinho da aula, eu vou falar o que vai cair na P2. Vou explicar o que vocês têm que estudar do livro para P2, tá? Então, hoje a gente vai estudar Clio e Project. Já comecei aqui o Clio, tá? O segundo item do Clio, o segundo tema, que é Manifest Destiny, que é um manifesto que foi feito na época da colonização, usado como desculpa, com bases em conceitos religiosos, por assim dizer, para poder ocupar aquele território lá dos Estados Unidos, né? A maioria das pessoas que eram enviadas para os Estados Unidos na época da colonização eram pessoas que não tinham mais como permanecer na Inglaterra, ou porque tinham sido presas ou sentenciadas de alguma maneira, então eram enviadas para os Estados Unidos como se fosse uma espécie de castigo para essas pessoas, de exílio. Outras era por questão religiosa mesmo, e essas pessoas iam para lá com a ideia de uma missão, de povoar aquele local, aquele território. Então, como eu estava dizendo antes de vocês chegarem, isso serviu, né, de justificativa para tomar conta dos territórios mexicanos e também causar a exterminação de várias comunidades nativas, ou seja, várias tribos indígenas foram exterminadas devido a esse processo. Aqui embaixo, se vocês estiverem com o livro agora, dá para ver o mapa de como era os Estados Unidos antes, que na época não era chamado de Estados Unidos. Na época, o nome era 13 colônias.
Era dividida em 13 colônias e cada uma dessas colônias era repartida em lotes e cada lote era dado, né, a um... Só um minuto. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, como eu dizia, né? Então, aqui você tem um mapa de como eram os Estados Unidos na época, né? As 13 colônias, como era dividido, e como é hoje. Olha só como o território ampliou. Olha a diferença de como era quando começou e olha atualmente, né? O mapa atual dos Estados Unidos, como ficou. Vamos em frente. Vou clicar aqui para poder passar. Tá travando só um pouquinho. Esperar. Foi. Aqui já dá para a gente ver, ó, um mapa inteiro, ó, The 13 British Colonies, né, as 13 colônias inglesas, em 1775, a base, né, do território americano, e aqui o mapa atual. Deixa eu ver aqui a mensagem no chat. Deixa eu voltar aqui, Michel, para poder te mostrar. Espera aí, rapidinho. É o segundo item. Vai lá no sumário. No sumário está escrito Manifest Destiny. Você rapidamente vai conseguir achar. É logo no início do livro. Tem o primeiro capítulo, é o segundo. É o segundo capítulo. Vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar? Thinking about Manifest Destiny, how did it affect the life of Native Americans? Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso. Vocês terão aí até sexta-feira para fazer, gente. Então, dá tempo de sobra, hein? É o Clio, Gabriela, o Clio. Segundo capítulo do Clio. Vamos lá. Então, vocês terão aí até sexta-feira para entregar esse trabalho. Quando chegar na sexta-feira, o que eu quero de vocês é que vocês já tenham enviado as imagens das fotos das páginas que eu estou passando hoje, feitas, ok? No portal do aluno, tá? Eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, até o final da tarde. Se eu não postar hoje, amanhã de manhã eu posto, tá? E no caso, além disso, no dia, né, no caso, na sexta-feira, acabei de te falar o segundo item, no sumário, está escrito Manifest Destiny. Para mim, aqui não aparece a página, porque eu estou usando o PowerPoint. Vai no segundo capítulo lá no sumário que deve ter a página. Ou você está sem o livro? Vamos lá. No caso, então, no dia, na sexta-feira, eu vou pedir para que vocês abram o vídeo, a tela de vocês, abram o vídeo, entendeu? E mostrem pelo vídeo, assim, ó. Você vai levantar o seu livro e vai mostrar o que você fez, para que eu possa conferir, tá? Isso é para todo mundo, tá, gente? E aí vocês vão poder falar também a respeito do que vocês entenderam, porque vocês vão ter que pesquisar sobre esse assunto para poder falar, para poder, né? E aqui, podem reparar que são poucas linhas. Então, você não precisa escrever muita coisa em inglês. Ah, professora, eu não sei escrever em inglês. Você vai desenvolvendo. Se você não consegue escrever 2 linhas, escreve pelo menos uma, dizendo o que você pensa a respeito desse assunto. O que você acha como afetou a vida dos nativos. Segunda pergunta aqui. What was the California Gold Rush? Esse California Gold Rush é a corrida do ouro. Não sei se vocês já viram isso em filmes, mas tem muito filme de faroeste, muito filme desse tipo assim. Ou filmes históricos que falam da história da colônia dos Estados Unidos, que falam sobre a corrida do ouro lá na Califórnia, né? O pessoal
né, ficava disputando para ver quem conseguia tomar conta dos territórios onde tinha mais ouro, ficavam escavando, procurando ouro em tudo que é canto. Sim, tudo na fome. Sim, mas era basicamente isso. Na época, era a Corrida do Ouro, o nome, né? Naquela região da Califórnia, e as pessoas assim lutavam, brigavam e por aí vai. Mas eu quero que vocês pesquisem sobre esse assunto, tá? Anotem no caderno. Peraí. Eu não estou enxergando, tá aqui no mapa? É isso, Michel? Se tá no mapa, é sim. É porque eu não estou enxergando aqui, porque eu tirei print da tela. Tá? Aí, o que acontece? Sexta-feira, todo mundo já tem que ter pesquisado, já tem que ter respondido a essas perguntas. Vamos agora para a terceira pergunta. Vamos lá, esperar. Vai. Foi. Agora a terceira pergunta. Imagine living in the pioneers era and being part of a state wagon journey to the west. Write a text about it. Então aqui está falando para você imaginar que você é um desses pioneiros que está indo lá para os Estados Unidos explorar, colonizar ali, e que você viveu nessa época, essa jornada rumo ao oeste, né? Então você vai escrever sobre isso. Pelo menos 3 linhas, gente. Coisa pouca, entendeu? Só para você poder desenvolver como você responderia isso em inglês. Use o dicionário, pesquise sobre o assunto, que vocês com certeza irão conseguir. E na sexta, cada um vai mostrar o que conseguiu fazer pela tela aqui, vai ligar o vídeo e vai mostrar o que fez. Agora, continuando, aqui tem um modelo de resposta que vocês poderiam dar, tá? Espera aí. Mas depois eu vou explicar melhor esse modelo. Quando eu postar a videoconferência, eu vou colocar um vídeo junto, um finalzinho à parte, explicando como fazer essa resposta. Pode ver que essa resposta aqui está bem grande, mas a sua não precisa ser tão extensa. Vamos lá. In the first exercise, what is important? To note that the most affected by the process of territorial expansion were the natives. Então, o que você tem que notar de mais importante aí nessa primeira resposta, nessa primeira questão? É que os que foram mais afetados com esse processo territorial, de expansão territorial, foram os nativos. Professor, isso aí é hipótese daquelas perguntas? Isso, é um modelo de resposta. Nesse primeiro momento, eu estou mostrando para vocês o modelo de resposta, para que vocês saibam mais ou menos como que vocês podem fazer, entendeu? Eu estou te dando um modelo de resposta. Não significa que você tenha que escrever igualzinho tá aqui, não, tá? É só para você ter uma ideia de como responder. Vamos lá. Aí tá. The Americans decimated thousands of natives, seized their lands and destroyed their way of life. Então, os americanos dizimaram milhares de nativos, né? Tomaram as terras deles e destruíram sua maneira de viver, seus costumes, sua forma de viver. Isso é muito triste, muito. Mas aqui tem outras questões também, né? Tá falando sobre o massacre de Sand Creek. Anotem aí, por favor. Massacre de Sand Creek. Pesquisem sobre isso para incluir na resposta de vocês. Tá? Essa aula vai estar toda lá no portal, professora? Depois eu vou colocar lá no portal, Luan. Se eu não conseguir colocar até o final da tarde, eu deixo para vocês amanhã de manhã, tá? Eu vou editar, porque eu vou incluir outras coisas,
E libero ainda hoje ou amanhã de manhã já está liberado. Vamos para a segunda aqui, ó. Falando sobre a corrida do ouro. The second exercise is about the California Gold Rush in 1848. Então, essa corrida do ouro ocorreu em 1800. Professora, eu não tô muito prestando atenção na aula, não, porque eu tô passando muito mal. Tá passando Aí mal? não conseguindo entender direito. Tá sentindo o quê? O que você tá sentindo, Luan? Cuidado, hein? Por favor. Tem que cuidar da saúde. Estimo as suas melhoras, tá? Mas fica tranquilo, depois qualquer coisa você assiste de novo lá no portal. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Tadinho. Fala isso não, Michel. Eu aposto que é só um mal-estar, o tempo virou, entendeu? Ele não deve estar com nada, não. Pode falar, Vitor. Mas, professora, eu não posso colocar essa resposta, não? Tem que ser a minha resposta? Então, de preferência que você responda do seu jeito. Se você quiser anotar igual tá aqui, depois você vai, quando eu postar no portal, você pausa o vídeo e anota, tá bom? Mas seria legal você tentar responder do seu jeito. Isso aqui é só um modelo de resposta. Mas se você achar que você não vai conseguir, você pode colocar igual tá aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então, a Corrida do Ouro, em 1848, a Califórnia, no caso, foi um local, né, que não era muito explorado. E então, era um local de quê? De muitas fazendas, né? Um território muito rural. E então eles começaram essa questão de escavação e começou uma guerra por territórios. Enfim, mas essa segunda aqui, eu recomendo que vocês pesquisem mesmo para responder do jeitinho de vocês. Já a terceira, deixa eu ver aqui se vai aparecer. Então, na terceira, vocês vão ter que pesquisar sobre a jornada para o oeste, tá bom? Aqui nesse trecho dá para ver a resposta completa da 1 e da 2. Mas a 3 vocês terão que pesquisar mesmo, tá? Para poder responder. Caso vocês não consigam fazer essas duas aqui sozinhos, é só copiar a resposta daqui, tá bom? Agora vamos falar sobre uma sugestão de algo para que vocês possam falar sobre o assunto, que eu acho interessante também. Filmes. Tem muitos filmes e livros também que falam sobre esse assunto. E tem um filme que é muito legal. Ele é antigo, porém ele é muito bom. Eu assisti quando era criança, para ver como é que... Então, assim, já tem, ó, muito tempo. Esse filme é de 1990, Dança com Lobos. Esse filme foi do Kevin Costner, né? E no caso, ele retrata exatamente essa época da Corrida do Ouro, essa época dos Apaches, né? Dessa guerra dos colonos com os índios, os colonos tentando, né, dizimar os índios Apache atacando. Como é que é? Dança com Lobos? Tem uns cavalos no filme. Kevin. Mas eu devo dizer que esse filme é muito legal, tá, gente? Esse filme é muito, muito bom mesmo. Muito bom. Tem outros filmes que abordam o assunto. Então, eu recomendo, assim, uma forma de pesquisar também é assistir um filme desses. Pode ser que tenha no YouTube, na Netflix ou na Amazon. No YouTube só tem em trechos, tipo 2 minutos, 4 minutos, vem cortado o filme, não vem o filme completo. Mas vale a pena, né? Pesquisar também e se divertir um pouquinho assistindo o filme. Agora, vamos falar sobre outro assunto legal. Olha esse aqui com o título em inglês, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha botado. Dances with Wolves. Muito
capa em inglês é muito engraçada, né? Nada a ver, né? A capa em português até com a cor diferente. Muito legal. Gente, alguma dúvida sobre o Clio, sobre esse assunto? Não. Então, nenhuma? Então vamos em frente. Olha aqui, ó. Ele com... Peraí, deixa eu voltar. Ah, não. Ele com índio Apache, ó. Que engraçado. Ele com índio Apache. Essa foi boa. Vamos lá. Deixa eu só tomar nota, né, de quem está presente na aula. Não posso deixar meus queridos sem presença. Peraí, deixa eu só dar uma notada aqui, né? Rapidinho. Então, vamos lá. Bia tá aí. Deixa eu ver. Mas, ó, é para ficar até o final da aula, hein? Se sair, olha a participação. Kevin, Luan, Gabriela, Michel, Vitor. E mais quem, gente? Está presente ali? Não, é só vocês, gente. Bia, Gabriela, Kevin, 3, 4, 5, 6. E o Kaique não conseguiu estar na aula. Deu problema no áudio dele. exemplar, meu Deus. Vamos lá, queridos. Agora vamos falar do project. Deixa eu só... Tá? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pegar o livro de projetos, hein? Deixa eu só pegar o meu celular só para dar uma olhadinha na hora. Só um instante. Tá. Vamos lá. Vocês já pegaram o livro? Para eu poder falar para vocês qual é o projeto? Sim. Sim. Let's go! Então, é o primeiro projeto, tá? É o Project Number 1. Entrepreneurship, what is it? And why it's so important to me? Essa palavra aqui, entrepreneurship, é o mesmo que dizer empreendedorismo, né? Em inglês. Então, aqui está falando sobre isso. Sobre empreender e o que é isso e o porquê seria importante para mim, ou no caso, para vocês. Vamos lá, deixa eu só... So, our goals. What is our goals, né? Quais são os nossos objetivos aqui com esse project? São as invenções, the inventions. Então, ao longo, né, da história da humanidade, nós tivemos uma série de invenções, né, que facilitaram em muito a nossa vida. Vocês conseguem lembrar, assim, uma invenção que mudou completamente o rumo da humanidade? Pode usar o áudio, gente, para falar que fica mais fácil. Professora, que página é esse? Projeto é a primeira página, querido. É o primeiro projeto. Vai ter o sumário, é o primeiro projeto. Só que essa página aqui não está no seu livro, não, tá? Essa aqui é a página do professor. Verifica onde que está isso aqui, ó. Project Entrepreneurship.
É o título. Conseguiu achar? Sim. Pode repetir o que você falou? Posso. Então, esse projeto é para falar das invenções, the inventions. Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos uma série de invenções que mudaram o rumo de tudo. Eu quero saber de vocês, se vocês lembram agora de alguma invenção que mudou totalmente o rumo, né, da história. Rádio. O quê? Rádio. Rádio, boa. Luan, fala aí uma invenção que você acha que mudou o mundo. Deixa eu ver, mandaram mensagem no chat. Espera aí. Entendi. Computador, televisão, celular. Kevin falou máquinas. Carrinho. Que carrinho é esse, Michel? Luan falou o quê? Televisão e... Lâmpadas, deixa eu ver. Usinas, hidrelétrica, eólica, hidrogênica, alguma coisa. Sim. Bia, Gabriela, podem participar também, hein? Quero saber a opinião de vocês. Só os meninos que estão falando. Televisão só serviu para deixar a gente gordo. Michel, só você mesmo. Ai, ai. Eu acho que toda invenção tem o seu lado bom, tem, né, os seus benefits, né, os benefícios, e também tem o seu lado ruim, the bad things, né? Então, nesse primeiro trecho está falando assim: We'll first 5 of the most important inventions. Então, quero saber de vocês quais foram as 5 invenções mais importantes para a humanidade. Vocês já falaram televisão, lâmpada, Usinas. rádio, o quê? Usinas. As usinas hidrelétrica, eólica, solar e Então, outras. invenções que eu acho que foram importantes. Vacinas, televisão foi um divisor de águas, telefone, Videogames? internet, já falei 4, hein? Peraí. Tem várias. Hidrelétrica, sim. É que eu falei. Sim, ele está repetindo o que você falou ali. Ele falou hidrelétrica aí. Certo. Agora, a segunda coisa para a gente pensar. Segundo item, né? My own invention. Students will theorize about problems that our modern society faces and invent something that could help solve this problem. Então, agora, a gente já relembrou algumas dessas invenções que mudaram o mundo. Agora, eu quero que vocês pensem em uma invenção que poderia resolver algum problema da nossa época, algum problema da atualidade, alguma invenção que pudesse ajudar as pessoas na sociedade de hoje. Então, cada um vai criar a sua invenção revolucionária que irá ajudar a humanidade com um problema que ninguém achou ainda uma invenção que pudesse ajudar. E na sexta-feira, cada um vai apresentar a sua invenção. Essa invenção você pode desenhar, não precisa ser necessariamente fazer o objeto, não. Se você quiser fazer com cartolina, pode ser. Mas para ficar mais prático, você pode apenas desenhar e colocar o título, né? O nome da sua invenção, tem que ter um nome, e fazer o desenho dela para mostrar na sexta-feira.
E a terceira parte, que na sexta-feira, além de você mostrar, você vai ter que vender o seu peixe, né? Você vai ter que vender a sua invenção, dizer qual é o benefício que essa invenção traz, né? Starting a business, né? Começar os negócios. Você vai lá no dia, na sexta-feira, mostrar qual foi a sua invenção e ainda por cima você vai dizer, né, qual é a vantagem de comprar aquela invenção e qual seria o seu plano de vendas, né? Qual seria o seu plano para conseguir fazer com que as pessoas consumissem esse produto. Vocês entenderam, gente? Ficou dúvida? Pode falar. Guys, falando com você. Ô, professora, Sim, bom, pode falar. é só desenhar, não é, tia? É só desenhar um desenho da nossa invenção e depois te mostrar. Você pode desenhar. Se você quiser criar um objeto da sua invenção, beleza. Pode fazer com cartolina, com plástico, Foi de caderno? material reciclável, com garrafa PET. Não tem problema, gente. A imaginação é algo sem limites, né? Mas, Mas, professora, sim. isso é obrigatório fazer? Sim, claro que é obrigatório. Todo o exercício que eu passar aqui tem que fazer, gente. Ainda mais que eu estou pedindo para você me apresentar na sexta-feira, você mostrar. Ou seja, eu vou anotar quem está fazendo e quem não está. É claro. Vitor, toda aula você está me perguntando isso, não estou entendendo. Toda aula eu passo trabalho e você pergunta se tem que ser obrigatório fazer. Se eu estou passando. É porque tem que fazer, gente. Faz parte do desenvolvimento de vocês no inglês. Se não fizer, você fica com o processo do seu aprendizado pela metade, faltando o complemento ali para você desenvolver o inglês. Tá? Então tem que fazer. Então aqui no livro de vocês deve estar aparecendo dessa forma, correto? Sim. Então, you are going to talk about famous and important inventions. Choose the one you like. Car, computer, vaccines, refrigerator. Ó, esquecemos da geladeira. Foi um marco na história também, porque antes as pessoas tomavam as bebidas quentes, né? Não tinha como colocar gelada, a não ser que morasse num local frio e gelasse ali, né? Com a geladeira que foi inventado o cubinho de gelo e tal, preservar os alimentos de uma outra maneira. And prepare a printed or digital presentation about it. Be sure to mention the good and bad, if any aspects of this invention, and hide some information about its inventor. If possible, bring an item to the class. Então, na próxima aula, né, você pode fazer a sua apresentação também em PowerPoint, se você quiser. Se você achar que fica mais fácil, pode fazer digital, você pode fazer um card, né, um postcard, você pode fazer um cartãozinho digital com a sua invenção. Aí vai ter o título, pode fazer colorido, com um desenho legal, entendeu? Eu posso só desenhar, professora? Só desenhar, em vez de fazer, desenhar o desenho? Você pode desenhar uma folha de papel ofício, pintar bem bonito, colocar o título em inglês. Of course that you have to do this in English. Mas você também pode fazer no digital, pode fazer no computador, se você quiser, e apresentar o que for melhor para vocês, o que for viável para cada um, porque cada um sabe dos seus recursos. Então, Você poderia mandar um exemplo para como é que se faz para a gente poder entender? acabei de falar, gente, o projeto é uma coisa individual. Eu não tenho como fazer um projeto e te mostrar. É algo individual de cada um. Cada um vai fazer do seu jeito. Eu estou explicando aqui o que é que você tem que fazer. Então, você vai pegar, você vai primeiro criar a ideia de uma invenção
que vá ajudar a humanidade, que vai resolver algum problema que a gente tem atual. Vamos pensar a respeito desse problema. Que tipo de problemas atuais nós temos? Que tipo de problema a gente tem e qual a invenção que eu poderia criar para resolver esse problema? É isso que você tem que pensar. Se você conseguir fazer isso, você já criou a sua invenção. Então, depois é só você fazer o cartazinho para mostrar. Pode ser digital ou pode ser no papel